Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do quadro Meu Artigo Minha História. Eu sou o professor Felipe Lopes e vim apresentar aqui mais uma história de vida que se mistura com a nossa produção científica, passando para vocês uma mensagem que muitas vezes fica escondida ali atrás dos bastidores, atrás das cortinas, certo? Se você gosta desse quadro, eu já peço o seu apoio, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. A gente vai ficar muito feliz em levar essa história para mais pessoas. Certamente ela poderá ajudar alguns de vocês, tá? Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre esse trabalho aqui. É uma letra que eu publiquei em 2016 que trata sobre localização de faltas, utilizando um método baseado na teoria de ondas viajantes, porém usando dados não sincronizados de dois terminais e sem requerer parametrização, ou seja, sem requerer ajustes, né? Para quem não conhece, esse formato de letter é um formato de publicação de tamanho reduzido, onde a gente apresenta aqui ideias mais objetivas, né, sem se prolongar muito. Então, basicamente, esse aqui é um artigo que tem 3 páginas, né, na verdade 2 páginas, a terceira página é apenas aqui de referências, né, mas para quem não conhece, existe esse formato, e essa letra ela foi publicada na E3E Transactions on Power Delivery, que, como vocês bem sabem, é um dos periódicos mais renomados na área de sistemas elétricos de potência. Tá? Bom, o que é que eu vou abordar hoje? Né? Esse episódio eu acho bem legal, porque trata de uma situação que eu vivenciei no início de minha carreira profissional como docente e pesquisador, né? E vai falar um pouquinho sobre ócio versus produtividade, certo? Pode ser que uma coisa não leve a outra, pode parecer isso em primeiro momento, mas na minha carreira eu tive um episódio que foi muito interessante, eu vou compartilhar com vocês hoje aqui. Hoje em dia eu penso totalmente diferente sobre a associação aí entre ócio e produtividade. Eu acho que o ócio ele pode ser, na verdade, muito produtivo, a depender de como você o conduz, tá? Mas vamos lá. Então, o que aconteceu na minha vida ali em 2015, né? Então, para quem me conhece, sabe que em 2014 eu comecei a minha carreira docente, sempre fui um apaixonado por pesquisa, sempre tive muito interesse em trabalhar em programa de pós-graduação, em orientar trabalhos, em escrever artigos, em contribuir para a indústria e para a tecnologia. Entretanto, as minhas atividades iniciais, profissionais, elas me consumiram bastante. Eu acho que a inexperiência e o novo, né, me fizeram perder um pouco o eixo ali da condução das atividades de pesquisa e desenvolvimento, e acabou que de 2014, quando eu entrei na universidade para ensinar, quando eu entrei como professor na Universidade de Brasília, até 2015, eu tive um período ali de muita incerteza quanto à parte da pesquisa. Eu não conseguia vislumbrar exatamente como dar continuidade à pesquisa que eu havia executado no doutorado, e também não vislumbrava outras possibilidades de desenvolvimento e estudo. Certo? Então, essa foto aí é um registro pós-cirúrgico de 5 de outubro de 2015, após a cirurgia de apendicite. Eu tive uma crise de apendicite, né? Fiz a retirada do apêndice, então fui forçado a dar uma parada, fui forçado a entrar num ócio, por isso que eu estou colocando ali ócio com aspas, né? Ou seja, por que eu estou colocando ócio como aspas? Porque, na verdade, esse foi um ócio que me levou a retomada da produtividade científica. Só para termos certeza aqui de que estamos falando a mesma língua, né, vamos considerar que ócio, nesse caso, seria uma folga, uma quietação, um repouso, né, um período de tempo ali em que se descansa. E foi isso que aconteceu. Eu vinha em um turbilhão de coisas novas na minha vida, uma mudança de cidade. Vocês sabem, eu sou paraibano, da cidade de Campina Grande, mudei para Brasília, foi a instituição que eu atuei como professor de 2014 até 2021. Então, essa mudança de cidade, com as novas atividades, tudo era novidade. Uma morada sozinho no início, ali eu ainda não era casado, então tudo isso me levou a ficar com a cabeça um pouco mexida. Eu não conseguia produzir, não conseguia dar continuidade ao que eu vim fazendo no doutorado. Entretanto, quando teve esse episódio do apêndice, né, dessa cirurgia, eu fui forçado a entrar em repouso, e houve então o que eu chamo de retomada da produtividade.
O que é que seria produtividade? Para a gente ter certeza do que seria isso, vamos ver o significado, né? Então, característica ou condição do que é produtivo, capacidade de produzir. Foi isso que aconteceu, e aí é agora que eu conto para vocês a história, né? Então, basicamente, meu trabalho de doutorado e mestrado todo foi envolvendo ali a teoria de ondas viajantes aplicada ao processo de localização de faltas em linhas de transmissão. Eu tinha muito interesse em seguir com esse tema, seguir desenvolvendo e aprimorando o que havia sido feito, porém eu não sabia como, eu não conseguia enxergar as possíveis contribuições. E, obviamente, no primeiro ano, 2014, quando eu entrei na universidade, a 2015, foi um ano muito movimentado, eu pouco tinha tempo para parar para pensar e estudar mais a fundo as novidades e os trabalhos que estavam saindo na época, ou mesmo trabalhos mais antigos que eu ainda não tinha tido a oportunidade de estudar. O que aconteceu foi que essa cabeça cheia de coisas e tarefas do cotidiano me fez então entrar numa situação de baixa produtividade. Eu não conseguia pensar nas soluções, eu não conseguia desenvolver novas ideias, e sempre que eu engatava algum estudo, eu era então interrompido por conta da necessidade da execução de outras tarefas que eram imprescindíveis no meu dia a dia. Bom, então com isso, o que aconteceu foi que o episódio do ócio causado pelo procedimento cirúrgico me levou a uma chance de esvaziar minha mente, de entrar num processo de quietação, né? Eu fiquei quieto ali por um tempo, fiquei de repouso por alguns dias e, obviamente, apesar do corpo estar descansando, a saída momentânea, a saída temporária das atividades mandatórias da profissão me levaram a ter uma chance de refletir sobre tópicos de pesquisa. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Basicamente, naquela época, eu estava vislumbrando alguma melhoria para os métodos de localização de faltas que já estavam disponíveis na literatura. Entre esses métodos, eu já falei em vários webinários aqui para vocês, desses métodos, vou inclusive colocar o link dos vídeos ali em cima para vocês, nos cards, quem tiver interesse pode acompanhar, mas basicamente eu tinha em mente o método de um terminal clássico, que é o que a gente conhece como tipo A. É um método que vai depender da detecção da primeira onda incidente aqui que sai da falta, né, que incide no terminal monitorado. Se eu assumir essa barra local L aqui como sendo terminal monitorado, eu detecto essa primeira onda, ela reflete de volta para o ponto de falta, então retorna para o terminal monitorado, e aí nós calculamos a diferença de tempo entre esses dois instantes, e aí temos essa fórmula para calcular a distância de falta D. Então é uma fórmula aparentemente muito simples, mas tem um problema, ou seja, a detecção da onda refletida não é tarefa fácil. Isso porque você tem várias outras ondas que podem chegar antes da onda de interesse, pode confundir o teu algoritmo de detecção, e também tem um outro porém, a necessidade de um ajuste do parâmetro de velocidade de propagação, que depende dos parâmetros de linha, que por sua vez possuem incertezas, porque esses parâmetros eles podem variar a depender das condições ambientais, de operação, entre outros fatores. Tá? Então, esse era o método de um terminal que eu conhecia mais profundamente, e também tinha o método de dois terminais clássicos, que à época já estava totalmente consolidado, sendo empregado inclusive por alguns fabricantes já. Então, esse método tem a facilidade de depender apenas das primeiras ondas incidentes nos dois terminais da linha, né? Porém, como ele associa instantes de tempo de dois terminais, ele depende de uma sincronização de dados e também vai depender aqui de uma velocidade de propagação que, conforme eu já mencionei, pode ser fonte de erro se houver algum desvio nos parâmetros da linha, ou seja, se houver incerteza quanto a esse ajuste. Tá? Então, o que aconteceu, aí é que entra uma primeira história importante aqui no nosso contexto, então o momento quadro, nosso primeiro momento quadro aqui desse episódio, é que enquanto eu estava de cama, né, eu basicamente tomei a iniciativa de pedir que minha esposa me levasse alguns artigos impressos, né, para que eu pudesse fazer a leitura, isso porque alguns artigos estavam retidos há mais de um ano. Eu tinha trabalhos que eu tinha salvo no computador e simplesmente não estava conseguindo parar para estudar eles. Isso porque
Eu vinha naquele processo de preparação de aulas, como eu falei para vocês, e estava me sentindo meio afogado ali, não tinha conseguido ainda entrar no que a gente chama de regime permanente de aula, né? Então minha esposa levou alguns trabalhos ainda quando eu estava em recuperação, né? Então logo eu saí do hospital, em casa ela me fez esse favor de imprimir esses trabalhos, eu fiz a leitura de alguns deles, e um desses trabalhos me chamou muito a atenção. E aí por isso que eu marquei aqui esse momento quadro, né? Porque foi nessa parada, foi nesse ócio, que eu tive a chance de retomar coisas que estavam esquecidas e com a mente vazia, a mente descansada, né? A mente fora daquela rotina de correria do dia a dia. Então, qual foi esse método, né? Então, esse método ao qual eu me refiro é um método que está reportado nesse trabalho. Quem tiver interesse, está aqui o QR Code dele, né? Até esqueci de comentar para vocês, né? Esse QR Code aqui da lateral direita, logo aqui em cima, é o QR Code do nosso trabalho publicado em 2016. Esse do PDF aqui, a letra que eu mencionei para vocês, certo? Mas, bom, esse trabalho, então, quando eu fiz a leitura dele, eu achei muito interessante, porque os autores davam uma outra perspectiva para o processo de localização de faltas usando dados apenas de um terminal. E como é que era esse processo, né? Então, se vocês olharem essa figura, vocês vão perceber que aqui eles envolvem análises modais, ou seja, de grandezas modais, grandezas desacopladas. Eles assumem um sistema transposto e realizam esse desacoplamento das fases, obtendo então modos aéreos e um modo terra. E a partir do delay, o atraso de tempo entre a chegada das ondas desses dois modos, torna-se possível então realizar uma análise matemática e obter uma fórmula que te retorna então o local da falta. Então, em outras palavras, ilustrando um pouco mais detalhadamente aqui, se você tem um curto-circuito que envolve o terra, você vai ter então uma onda de modo aéreo e um pouco atrás dela, um pouco mais lentamente, vai se propagar uma onda de modo terra. Por que mais lentamente? Porque matematicamente, eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas matematicamente a gente consegue provar que ondas de modo terra, elas têm uma velocidade de propagação que tende a ser menor do que a velocidade dos modos aéreos. Então, com base nessa diferença de tempo entre essas duas ondas, esse método tornava possível o cálculo da distância de falta sem requerer a detecção de ondas refletidas. Entretanto, ele dependia dos ajustes de velocidade de propagação de modo terra e modo aéreo. Ou seja, eram ajustes que estavam muito mais suscetíveis a incertezas do que propriamente os métodos clássicos que a gente já conhecia. Então, a partir disso, o que foi que aconteceu? Eu, em um dia de inquietação, após a cirurgia, muito incomodado ainda com os pontos, minha esposa me ofereceu mudar de ambiente, eu aceitei prontamente, e ali naquele ambiente ela perguntou o que é que eu queria fazer, porque é que não podia me levantar ainda, estava sentindo muitas dores nos pontos, e então eu pedi só uma caneta e um papel. E a partir dessa caneta e papel eu comecei a rabiscar algumas fórmulas matemáticas inspiradas nesse artigo que eu tinha lido também nessa pausa pós-cirúrgica, né? Então, qual foi a brincadeira que nós fizemos aqui com as fórmulas, né? Então, foi realmente uma brincadeira porque eu peguei o papel e comecei a pensar, se eu aplicar esse método desse artigo que eu acabei de ler, considerando como referência o terminal local, o que é que eu vou ter? Então, nós tínhamos uma determinada fórmula matemática para aquela distância D. Naquele dia, por alguma curiosidade, eu fiz o mesmo cálculo considerando o terminal remoto como referência e assumi que, ao invés de ter uma distância D, eu teria agora o comprimento da linha menos a distância D, ou seja, a parte complementar da distância de falta. E ali, então, me veio o insight de que se somasse essas duas fórmulas, né, ou seja, se nós procedêssemos aqui com a soma da distância de falta D mais o L menos D, obviamente, só restaria o comprimento da linha. Esse termo das velocidades seria um termo comum, poderia ficar em evidência, então eu tinha aqui uma fórmula para cálculo do comprimento da linha como um todo, né? Bom, o que acontece? Nesse momento, eu ainda não sabia o que fazer com essa fórmula matemática do comprimento da linha. Na verdade, eu precisei daquele ócio forçado que eu comentei para vocês, para poder então
digerir aquela matemática que eu tinha feito, aquela brincadeira toda, né? E pensar em como ela poderia ser útil para algum desenvolvimento. Por sorte, eu não fui interrompido. Talvez, em outras situações, eu tivesse de parar aquele raciocínio para executar alguma outra atividade, mas não foi o caso. Então, naquela oportunidade, eu pensei, se eu tenho uma localização de falta estimada a partir de um dado terminal de referência e consigo estimar um comprimento da linha que tem um termo em comum que depende de ajustes, se eu considerar esses ajustes iguais nas duas fórmulas, eu posso cancelar os dois a partir de uma relação muito simples. E foi isso que eu fiz. Basicamente, nós pegamos a relação do terminal local para cálculo da distância de falta e dividimos então pelo comprimento estimado. Como os termos das velocidades são iguais no numerador e denominador, nós chegamos em uma fórmula que é muito simples, dá uma localização normalizada em PU, mas que não depende da detecção de reflexões, nem depende de parametrização. Claro, se você quiser localizar em quilômetros a falta, você precisaria multiplicar isso por um ajuste de comprimento da linha, mas isso seria opcional. Né? Então, essa foi uma contribuição que então gerou este artigo. Como vocês podem ver, se vocês baixarem aí no QR Code esse artigo, né, vocês vão ver que tem tudo descrito aqui no trabalho, tá certo? Então aqui a transformação modal que nós consideramos na época, aqui um sistema teste que nós ilustramos o funcionamento do método, aqui uma descrição matemática muito breve, afinal de contas era uma letra, né, tamanho reduzido, enfim, então apresentamos tudo aqui e demonstramos as vantagens. Entretanto, por se tratar de uma letra, nós não tínhamos a intenção de ingressar em muitos detalhes da parte prática de aplicação. Né? E aí foi quando surgiu uma outra história. Esse artigo em específico, quando nós fizemos a publicação dele, durante o processo de revisão, esse foi um artigo, como vocês podem ver, na verdade eu vou até voltar aqui no PDF para que vocês vejam, eu sou o único autor. Né? Então foi um artigo com a explicação disso. Eu estava incapacitado de interagir ainda, assim. Por mais que eu estivesse ali, tivesse a possibilidade de conversar por telefone, foi um processo muito meu. Foi um ócio produtivo muito meu. Então ali mesmo eu fui pensando na ideia e construindo. Essa é a explicação para que nesse artigo eu tenha sido o autor único. E esse é o único paper que eu sou autor único. Geralmente, nos outros papers que eu já publiquei na vida, todos eu estou com alguma parceria. Mas o que acontece? Durante o processo de revisão, eu fui muito questionado sobre a dificuldade de detectar as ondas de modo terra. E apesar do aceite do trabalho, eu fiquei com isso na cabeça. Então o que foi legal? Aquele comentário dos revisores ali me levou a uma outra vertente de estudo que acabou abrindo várias portas. E de fato aquela problemática fazia sentido e era uma problemática que naquele momento eu ainda não estava completamente convencido. Se vocês olharem aqui, essa é uma simulação que eu trago para vocês de dois modelos de linha. Um é o de Bergeron, que é um modelo de linha que não varia na frequência, nos parâmetros. E aqui a gente ajustou esse modelo em 60 Hz. E aqui eu tenho um modelo de J-Marti, que seria um modelo que representa a variação dos parâmetros na frequência. Se vocês observarem as linhas em azul, a tracejada é a do modelo de Bergeron e a linha contínua é a do modelo de J-Marti. Se nós olharmos para as curvas em azul, são sinais filtrados utilizados na localização de faltas por ondas viajantes. A gente percebe que de um modelo para o outro, nos modos aéreos, nós não temos tanta diferença. Isso significa dizer que para uma onda que sai da linha da falta e se propaga ao longo da linha de transmissão, quando eu detectar aquele instante, a velocidade de propagação associada àquela frente de onda, ela vai ter uma incerteza, mas vai ser uma incerteza pequena. Então aquela onda ela pode variar para mais ou para menos em termos de velocidade de propagação, ou seja, ela pode ser mais rápida um pouquinho, pode ser um pouco mais lenta, mas vai estar muito próximo ali daquela velocidade que você obteve a partir dos parâmetros de linha. Por outro lado, quando se trata das ondas de modo terra, se você observar aqui,
O modelo de Bergeron, ajustado para 60 Hz, ele tem um onda de modo terra nesse exemplo aqui que aparece só nesse instante. Enquanto que o modelo de J-Marti, que considera a variação dos parâmetros na frequência, ele já aparece aqui, ou seja, a onda muito mais rápida. Olha a diferença de tempo que nós temos. Isso significa dizer que quando eu tenho uma onda, quando nós verificamos uma onda de modo terra sendo lançada do ponto de falta, né, e aqui, se eu detectar essa onda e quiser associar a uma velocidade de propagação, na verdade essa velocidade de propagação ela pode variar bastante. Essa onda pode ser mais rápida, bem mais rápida na verdade, pode ser um pouco mais lenta, mas ela vai ter uma grande incerteza. Então existe a possibilidade aqui de nós termos então diferentes velocidades para cada lado da linha. E essa era uma premissa simplificadora do que nós apresentamos no artigo. Se vocês virem aqui no artigo, vamos voltar aqui no artigo para mostrar para vocês. No desenvolvimento matemático, nós consideramos V0 e V1 como sendo idênticos para as ondas em ambos os lados. Okay? Então, desse modo, o que aconteceu? Olha que legal. Nós simplesmente saímos, né, ou seja, tivemos um ócio que nos levou a uma contribuição científica e aquela contribuição científica puxou outra. Basicamente, nós substituímos a detecção das ondas em modo terra, voltamos para a análise de ondas refletidas. E por que isso? Porque naquela mesma época, logo depois da cirurgia, obviamente, eu já estava recuperado, mas eu pude perceber que na literatura estavam saindo trabalhos que estavam começando a usar ali de forma mais efetiva, em termos práticos, a detecção de ondas refletidas. Então, retomamos essa análise de ondas refletidas e então substituímos as fórmulas que dependiam de velocidade de propagação de modo terra e da detecção de ondas de modo terra e trouxemos de volta as metodologias clássicas de um terminal para um lado e para o outro. De forma que, somando essas fórmulas, nós chegamos em uma nova formulação para a estimação do comprimento da linha e aí, a partir disso, procedemos da mesma forma que fizemos no caso anterior, porém agora usando ondas refletidas. Novamente, nós obtivemos um método que não depende de sincronização de dados, um método que não depende de ajustes, desde que você trabalhe com localização normalizada, MPU, e, sem dúvida alguma, é um método menos afetado por variações nas velocidades de propagação, porque, conforme eu mostrei para vocês, a velocidade de propagação do modo aéreo, que era o modo analisado nesse trabalho, é uma velocidade muito mais uniforme ao longo da linha. Então, ela pode ser aproximada, pode ser considerada como sendo aproximadamente igual para ambos os lados das ondas que se propagam para o lado remoto e para o lado local da linha monitorada. Então, desse modo, nós publicamos esse artigo em 2018, mas aí entra um outro porém. Antes de falar desse artigo, é um segundo momento de história aqui interessante. Quando eu percebi que dava para fazer a mesma coisa com as ondas refletidas, eu também escrevi sozinho uma outra letra falando da ideia do trabalho com ondas refletidas para fugir da sincronização de dados e também da parametrização. Tudo isso, obviamente, inspirado naquele primeiro trabalho, no primeiro artigo, da primeira letra que eu havia publicado, falando sobre a localização de faltas que envolvam terra de forma independente de sincronização e de ajustes. Porém, essa segunda letra foi rejeitada. Para minha surpresa, ela foi rejeitada. Eu achava que, pelo fato da primeira ter sido aprovada, a segunda seria também, mas não foi. E aí é que está o interessante. Nesse momento, eu reconheci que tínhamos que evoluir e tomar proveito dos comentários que foram apresentados na rejeição. Inclusive, eu já falei sobre isso em episódios anteriores, né? Os comentários e as críticas construtivas, elas servem para nos levar para frente, para evoluir no trabalho. Comento, inclusive, isso também no meu e-book sobre escrita de artigos científicos, que eu vou colocar aqui um card também para vocês, caso tenham interesse em adquirir. Então, basicamente, eu peguei aqueles comentários e trouxe para a realidade de um full paper. E assim aconteceu. Esse foi o full paper publicado. Na época, acabei convidando colegas de uma parceria científica muito produtiva que nós temos aqui, o professor Cássio, da UFPB, o professor Kleber Silva, da UNB, e o professor Flávio Costa, à época da UFRN, hoje agora professor na Universidade dos Estados Unidos. Então, desenvolvemos
melhor aquela solução, porque os revisores queriam mais detalhes de como aplicar o método do ponto de vista prático, ou seja, a grande problemática seguia sendo a detecção das ondas refletidas. Então, quem tiver interesse pode baixar aqui, pode acessar o link desse trabalho, onde vocês vão encontrar mais detalhes, né? Nesse QR Code aqui na parte central da tela. Mas basicamente esse foi é um dos métodos que eu mais me orgulho de ter publicado, porque ele, sem dúvida alguma, é muito promissor, porque também é independente da sincronização de dados, ele é independente de parametrizações, ou seja, não depende de parâmetros de linha, e apesar de depender de ondas refletidas, hoje as tecnologias elas já estão evoluindo, tornando isso cada vez mais viável. Já existem vários trabalhos que mostram que dá para trabalhar com ondas refletidas. E aí o interessante é que dessa nova ideia surgiu depois uma inquietação para validar os dois métodos, tanto o da LETA que nós publicamos em 2016, quanto o desse full paper que nós publicamos em 2018. Então nós tivemos uma nova publicação, também na Power Delivery, as 3 publicações das quais me referi aqui foram na Power Delivery. Então tivemos uma nova publicação, dessa vez em parceria com colegas da Schweitzer, da CEL, no caso o colega Paulo Lima. Um grande abraço para o meu amigo Paulo Lima, e também um grande abraço para o nosso amigo, sempre apoiador, Geraldo Rocha. Então, em uma parceria fizemos estudos com casos reais e validamos ambos os métodos. E claro, identificamos as problemáticas do modo terra, sem dúvida alguma, identificamos, vimos que de fato era uma detecção muito mais problemática, mas que era possível, especialmente em linhas mais curtas. Em linhas mais longas, a gente passou a ter mais problemas para detectar aquelas ondas de modo terra, mas o método que trabalha com ondas refletidas funcionou muito bem. Então, quem tiver interesse em verificar essa metodologia prática para a aplicação desses dois métodos, pode escanear aqui esse QR Code também e vai ter acesso a mais detalhes do trabalho. Se tiver interesse, consegue até baixar se substituição estiver cadastrada lá com o I3E, tá certo? Então, vejam que interessante, do ócio passamos à produtividade. A mensagem que eu trago hoje vai diretamente para colegas, amigos e amigas da carreira acadêmica, especialmente aqueles que estão iniciando, né, que muitas vezes chegam para mim e dizem: poxa, Felipe, eu não estou conseguindo produzir. Como é que você consegue se manter produtivo? Eu acho que ninguém consegue se manter produtivo 100% do tempo, né? Mas eu funciono dessa forma. Muitas vezes a cabeça está muito cheia de tanto trabalho diário, tantos problemas que a gente vivencia no dia a dia. Muitas vezes eu preciso entrar naquela caixa do nada, esvaziar a mente, entrar um pouco de ócio, chavear, ver outras coisas, descansar um pouco e depois as ideias vão clareando. A dica do é sempre essa, mas nunca desanimar. Nunca desanimar. Como seres humanos, a gente está susceptível a essa baixa de produtividade em alguns momentos da nossa vida e, obviamente, a gente tem que saber lidar com isso e gerenciar com sabedoria. Então, a mensagem desse episódio 3 é isso: o ócio nem sempre é improdutivo. No meu caso, foi um divisor de águas e eu guardo essa experiência com muito carinho no meu coração, certo? Gente, se vocês gostaram desse episódio, por favor, deixem o like, não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente está quase chegando lá em 1000 inscritos. Espero que em breve a gente consiga isso. E conto com o apoio de vocês, tá certo? Esse aqui é mais um episódio do meu artigo Minha História. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.